Muito boa noite. Boa noite. Queridos irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro do Êxodo, livro escrito por Moisés, que relata a saída, a libertação do povo, a saída do povo de um tempo de escravidão para a terra prometida. E nós ficámos na semana passada no capítulo 6, final do capítulo 6, que eu creio, se o Senhor assim permitir, que na próxima semana o Vítor completará, não é? Aquilo que faltou do capítulo 6 da semana passada. E hoje vamos dar seguimento e vamos ler Êxodo 6, do 28 até ao 7, 13. Êxodo 6, 28 até ao 7, 13. E vamos fazer a leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo 6, 28. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que o deixe ir da sua terra aos filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez o Senhor e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, uma vez mais, Senhor, estamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor. E nós te rogamos, cada um de nós aqui, Senhor, para que Tu nos instruas, para que Tu nos alimentes, Senhor, através da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la, a recebê-la em nossos corações, Senhor, e a aplicar os Seus ensinos à nossa vida. Dá-nos um espírito humilde diante de Ti, Senhor, e que cada um de nós aqui, Senhor, possa entender, compreender, guardar a Tua palavra no nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Senhor, sê connosco. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Neste trecho da Bíblia, nesta porção das Escrituras, temos o segundo encontro de Moisés e Arão com o Faraó. Tivemos o primeiro encontro no capítulo 5 e agora temos o segundo encontro e vai ser a preparação para as 10 pragas que vão cair sobre o Egito, que nós iremos ver, querendo Deus, daqui a 2 semanas. O irmão Samuel Oliveira estará a falar destas 10 pragas, ou quase das 10 pragas. Mas hoje vamos ver este encontro inicial que vai dar início então ao julgamento do Senhor aos egípcios. E vemos então na primeira parte do capítulo 6, versículo 28 e 30, vemos os problemas
e as desculpas. Não é? Deus dá ordem. Falou a Moisés na terra do Egito. Não é? Eu sou o Senhor e diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. E Moisés vem com uma desculpa que nós já ouvimos, esta já é a terceira vez. Eu não sei falar. Parece que Moisés tem aquele bloqueio mental da sua dificuldade. Deus já lhe tinha dito que seria com ele, que seria com a boca dele, que lhe enviaria Arão para o ajudar. E pela terceira vez, Moisés diz, eu não sei falar. Mas nós podemos então perceber também um pouco, e às vezes temos que nos colocar no lado da pessoa que está com estes problemas. É muito fácil nós agirmos, pensamos que faríamos melhor que o outro, mas às vezes temos que nos colocar no lado da pessoa. E pensemos um pouco na situação de Moisés. Moisés estava reticente em relação a ir, mas foi, falou, e o que é que aconteceu? Vamos reler o capítulo 5, parte do capítulo 5, a partir do versículo 15. Vamos ver o que é que aconteceu quando Moisés falou a primeira vez ao Faraó. Diz então, 5,15. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram ao Faraó, dizendo, por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá a teus servos e nos dizem, fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu, estáis ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque se lhes dizia, nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença do Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram, olhe o Senhor por vós outros e vos julgue. Isto é o povo a dizer a Moisés e a Arão. Olhe o Senhor por vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, porque afligiste este povo? Porque me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Conclusão. Moisés tinha ido falar a Faraó e as coisas ficaram melhores. Ficaram piores. E o povo já estava a começar a dizer, olha, cuidado, Moisés e Arão. Cuidado com aquilo que vocês andam a fazer. Porque nós estávamos numa situação má, mas suportável. Agora, aquilo que aconteceu depois de vocês falarem, veio tornar a nossa situação insuportável. Então nós percebemos ponham-se no lugar de Moisés. Vocês chegam à entidade máxima da potência mundial da altura e dizem para libertar aquele povo que o Senhor os vai libertar e acontece exatamente o contrário. O povo ainda sofre mais. E diz no 6,9 assim, reparem, eis do 6,9. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. E ainda agora estava no início e eles já não ouviam Moisés porque estavam aflitos com o trabalho. O trabalho tinha sido aumentado de uma maneira... Imaginem pessoas aqui que já trabalharam nas fábricas, não é? O vosso patrão dizer, ok, vocês têm que produzir, Beta, tens que produzir 10 sapatilhas por dia. Não sei quantas é que são. Mas agora tens que ir tu comprar o material, tens que negociar e eu quero a mesma produção diária. É impossível. É aflitivo. E o povo estava a sofrer e começou a não dar ouvidos a Moisés. Irmãos, aos olhos humanos, aos nossos olhos, tudo estava a correr mal e só estava a piorar. A situação só estava a piorar. Por vezes, parece-nos que fazer a vontade de Deus é andar para trás. É dar passos atrás. Aos olhos de muitos, pode parecer.
é certo. Mas nunca devemos desistir quando estamos a fazer tudo o que a palavra de Deus ordena. Este era o ponto. Fazei tudo o que eu vos disser. Obedeçam à minha palavra. Mas quando olhamos e colocando-nos no lugar de Moisés, percebemos isto. Parece que as coisas não estão a correr como nós esperávamos. Irmãos, às vezes as coisas são assim. Uma ferida, muitas vezes antes de começar a cicatrizar, ela parece que piora. Minha mãe conta que quando eu me queimei, não é? Para quem me conhece, quem já foi à praia comigo, pelo menos, sabe que eu tenho aqui uma queimadura nesta parte do braço. Queimei-me quando era bebê. E a minha mãe conta que antes da cicatriz começar a melhorar, ela piorou. E teve que se ter tirado a carne morta, né? Queimada, que estava. Então parece que há um retrocesso antes de haver um progresso. E às vezes nas coisas do Senhor é assim. Eu ouvi o relato de um pastor, que eu não vou dizer o nome por respeito a ele, e também porque vai ficar online, né? Mas eu ouvi o relato de um pastor que foi para uma igreja grande, e esse homem, esse pastor, começou a pregar sobre o papel da mulher na igreja. Porquê? Porque a igreja não estava a observar biblicamente o papel da mulher dentro da igreja. E sabem o que é que aconteceu? A maior parte foi embora. E o pastor tinha um problema em mãos. Mantenho-me fiel àquilo que a palavra de Deus diz ou mantenho os membros? Com o que é que nós devemos ficar? É uma escolha. É uma escolha que nós temos que fazer. E parece que às vezes fazer a vontade do Senhor, colocar os princípios e os mandamentos bíblicos em ação, vai provocar retrocessos. E era aquilo que estava a acontecer com Moisés. Ele parecia que as coisas estavam a regredir e não a progredir. E havia mais um problema para Moisés. Imaginem como é que Moisés ia produzir algum impacto no faraó. Como é que Moisés, um refugiado, um fugitivo do Egito, ia provocar impacto na entidade máxima daquela nação, do faraó? Afinal, em termos humanos, quem era Moisés diante do faraó? É por isso que Moisés disse: eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá faraó? Quem sou eu? Eu nem falar sei. Como é que aquele homem me vai ouvir? E muitas vezes, irmãos, andamos neste impasse. Acabamos por nos sentir sozinhos, sabemos o que é que deve ser feito, mas muitas vezes nem nós nos sentimos capazes de realizar. As pessoas que nos rodeiam muitas vezes não percebem o que é que está a acontecer, como o povo de Israel, e acabam por criticar. Os adversários desprezam-nos. Há momentos que nós só nos apetece fazer uma coisa: desistir e voltar para casa. Desistir e voltar para casa. Irmãos, eu quero encorajar-nos com dois exemplos. O primeiro deles, Charles Simeon, um anglicano que viveu entre o século XVIII e XIX. Ele pastoreou a igreja da Santa Trindade em Cambridge durante 54 anos. 54 anos. Mas sabem, os primeiros 10 anos daquele homem, a igreja não o queria. A igreja não o queria. A denominação e os administradores trancavam os bancos que era para as pessoas não poderem sentar-se lá. E durante 10 anos, aquele homem tinha uma escolha: ou ia-se embora, ou permanecia fiel. E mantinha-se na igreja. E ao final de 10 anos as coisas começaram a melhorar. Há momentos assim. Um grande missionário, Adoniram Judson, foi missionário na Birmânia. Ele, quando estava a ir, em 1813, estava a ir para a Birmânia como missionário, a sua esposa abortou no navio, naquela viagem para a missão. E eu começaria logo a pensar: será que é o Senhor a castigar-me? Não é? Será que eu estou a ir fora da vontade de Deus?
E aquele homem e aquela mulher, durante os primeiros 6 anos na Birmânia, eles não viram uma conversão sequer. Irmãos, ao longo de 6 anos, quantas vezes já deu vontade de desistir? Não se vê frutos, não se vê resultados, não se vê coisas palpáveis. Mas ao final de 6 anos, houve o primeiro convertido. E depois mais, e mais, e mais. Mas às vezes é preciso persistência. E muitas vezes sentimos aquilo que Moisés sentiu. Total incapacidade. E sentimos também que aquilo que já fizemos só veio estragar, não veio melhorar. Mas, irmãos, temos às vezes que escolher entre agradar a membresia, os irmãos, os homens, ou manter-nos fiéis aos princípios bíblicos. É uma escolha que tem que ser feita. Por vezes podemos pensar se realmente estamos no caminho certo. Começando pelas nossas incapacidades, até à rejeição que sentimos dos outros. Pensamos, será que estou no caminho? Será? Não é? Mas o Senhor leva-nos ao segundo ponto. O Senhor está com os seus servos. Capítulo 7, versos 1 e 2. E diz, então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí Deus sobre Faraó e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar e Arão teu irmão falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Apesar de todos os medos e receios de Moisés, o Senhor encoraja Moisés para a sua missão. E a primeira coisa que Moisés deveria aprender era qual era a sua posição no meio de toda aquela história. Qual era a posição de Moisés? E nós devemos entender que o Faraó, o Vítor já falou nisso a semana passada, o Faraó era o quê? Era um representante de quê? De uma divindade. Era o representante, provavelmente, ou quase sempre, de Horus, no meio do povo. Ele era como se fosse o representante de Deus diante do povo, para os egípcios. E Moisés sabia isto muito bem, ele tinha sido criado neste ambiente. E Moisés tinha este sentimento de inferioridade em relação ao Faraó. Mas o que é que o Senhor diz? Não. Assim como o Faraó é considerado um Deus, ou uma representação de Deus entre os homens, assim eu te coloco também como Deus diante de Faraó. E Arão será o teu profeta. E aqui vemos uma das primeiras menções à palavra profeta. E profeta aqui não está a dizer que vai falar do futuro. É aquele que vai anunciar as palavras de outro. É este o conceito básico do profeta. Então, Moisés tinha que aprender que ele era um instrumento nas mãos de Deus, mas ele não ia por ele ia com a autoridade de Deus. Não deveria temer as autoridades, não deveria temer os poderios, não deveria temer os senhores, porque ele era comissionado por Deus e ia mandado por Deus. Era um representante de Deus na corte do Faraó. Deus está com os seus servos, comissiona os seus servos, envia os seus servos e dá-lhes a autoridade necessária para fazerem a sua obra. Mas mais do que isso, no verso 3 e 6, diz que Deus está envolvido na missão e na obra. Deus não só manda, diz, vai que é a minha autoridade que está a mandar-te ir, vai sob a minha autoridade. Não, Deus também vai na missão. Deus também está na missão. No verso 3 ao 6, o que é que nós lemos? O que é que Deus vai fazer? A missão que era de Moisés e Arão, estavam claros. Era falar aquilo que o Senhor lhes diria para falar. Mas o próprio Senhor trabalharia no coração de Faraó. A teimosia e a obstinação do coração de Faraó, Deus usou-a para manifestar a sua glória e as suas maravilhas. É o que o texto diz. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Eu já li muita coisa acerca de pessoas a tentar dar uma volta de um lado, outra do outro. Uns enfatizam, outros passam de lado. Mas as palavras são o que são. Deus
endureceu o coração de Faraó. Deus utilizou aquele homem, Faraó. Para quê? Para mostrar como ele, o eu sou, é grande. É o Senhor de toda a terra. É este o ponto. O Egito haveria de perceber que há um único Deus sobre toda a terra. Olhem o que diz o versículo 5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Irmãos, o relato de Êxodo, em parte, também é para mostrar isso, como o Senhor é Senhor de toda a terra. Vamos olhar rapidamente para alguns versículos. Eu peço aos irmãos que contribuam com uma leitura rápida. Capítulo 8, verso 10. E ele respondeu: Amanhã Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E agora o verso 22. Naquele dia eu separei a terra dos que gozam, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja exceção de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Capítulo 9, verso 14. Desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Versículo 16. Mas por elas para isso te é mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Versículo 29. Respondeu-lhe Moisés: Em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. E agora o 14, 4. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Nós fizeram assim. E o versículo 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó nos seus carros e nos seus cavaleiros. Muito obrigado. Acho que ficou claro para todos aqui qual era um dos propósitos. O Egito haveria de saber que só o eu sou é Deus. Nem Horus, nem Ra, nem qualquer outra divindade do Egito, nem Api, nem seja qual for. Todos eles se mostrariam deuses falsos e só o Senhor era o Deus de toda a terra. Não era o Deus de Abraão somente, não era o Deus de Israel, como viria a ser designado mais adiante, de um local geográfico. O Senhor é o Senhor de toda a terra e o Egito haveria de aprender isso da pior maneira possível. Vemos que este era um dos propósitos do Senhor. O Senhor estava na missão para glorificar o seu nome. O Senhor estava na missão para julgar aqueles que oprimem o povo de Deus. Reparem no capítulo no capítulo 7, versículo 5, no versículo 4. Diz o que é que diz no final? Com grandes maravilhas, eu vou ler tudo. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de quê? De julgamento. Reparem que as maravilhas produzidas por Deus eram maravilhas de libertação para o povo, mas de julgamento para os egípcios. É interessante que eu, ao ler isto, lembrei-me imediatamente de um outro evento. Qual evento? Qual será? A vinda do nosso Senhor Jesus, não é? A mesma vinda será de libertação, de salvação, de júbilo, de alegria quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, mas a mesma vinda será uma vinda de julgamento.
igual. Os feitos do Senhor, que são para a alegria e regozijo do seu povo, são para julgamento dos ímpios. A diferença estava de que lado a pessoa está. Está do lado dos israelitas ou do lado dos egípcios? E agora? Está do lado da igreja que se vai rejubilar ou dos incrédulos que vão ser julgados? E o versículo 7, irmãos, do capítulo 7, dá-nos aqui um ponto interessante. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Porquê que este versículo está aqui? Qual é o interesse de saber a idade de Moisés e Arão? Eu creio que pelo menos um propósito tem. É mostrar-nos que para fazer a obra de Deus e a missão de Deus, não há idades. Ninguém pode dizer, já estou velho demais. Já passou o meu tempo. Agora outros que façam. Agora não é para mim. Irmãos, Moisés tinha 80 anos. Arão tinha 83. E foi nesta altura que eles foram chamados para fazer uma obra colossal. Uma missão com uma envergadura gigantesca. E este versículo tão pequeno mostra-nos que o Senhor chama e pode chamar qualquer um de nós a qualquer altura da nossa vida para fazer a sua obra. Não há idades, limite. Não há reforma para o crente. Mas a qualquer altura o Senhor pode usar qualquer um de nós, qualquer um dos seus filhos, para fazer a sua obra. E agora do versículo 8 ao versículo 13, temos então o grande confronto das divindades. Esta passagem é muito conhecida. Temos este duelo de divindades que começa aqui e que vai se estender pelas 10 pragas. O Senhor avisa Moisés e Arão que Faraó vai pedir um sinal para acreditar neles. Então o Senhor dá-lhes o sinal que já tinha dado a Moisés, o bordão transformar-se em serpente. E eu imaginem os irmãos comigo, como é que Moisés e Arão ficaram. Deus tinha-lhes dado um sinal para eles fazerem diante do Faraó. Lanças o bordão no chão e ele transforma-se em serpente. Quais eram as expectativas que deveriam estar na cabeça de Moisés? Quando o Faraó ouvir isto, vai dizer, realmente, que coisa extraordinária. O Senhor está convosco, ide em paz. Eu imagino, se eu tivesse algo... Irmão, se eu chegasse a São Jacinto e conseguisse fazer algo assim, o que é que eu ia pensar? Qual era a expectativa que eu tinha? As pessoas vão ficar e vão crer. Eu imagino estas expectativas que Moisés e Arão tinham com este sinal que o Senhor lhes tinha dado. Então eles vão ao encontro do Faraó. Arão lança, não Moisés, mas o bordão de Arão é lançado no chão e ele transforma-se em serpente. Até aqui tudo aconteceu como o Senhor lhes tinha dito que ia acontecer. Mas algo acontece. Deus não tinha dito tudo. Diz o texto que Faraó mandou vir então os sábios, os seus feiticeiros. E diz que o texto que eles fizeram exatamente o mesmo com os seus feitiços, com as suas ciências ocultas. Irmãos, nós não sabemos de que maneira é que eles fizeram. Por hipnose, por ilusionismo, que geringonça armaram a colar para fazer a mesma coisa que Arão fez. Mas eu estou em crer que eles tenham mesmo transformado o bordão em serpentes. Não por artes mágicas, mas pelo poder de Satanás. O texto não diz que eram falsas serpentes. Diz que eram serpentes. Então o confronto estava levantado. De um lado temos Deus na pessoa de Moisés e o seu profeta Arão, e do outro temos um antideus na pessoa do Faraó e os seus antiprofetas. Temos o confronto. E coloquemo-nos na história, no lugar daqueles homens. Coloquemo-nos no lugar... Nós sabemos qual é o final da história, mas coloquemo-nos no lugar daqueles homens.
Faraó não estava nada convencido que Yahvé, o Eu Sou, era o Senhor de toda a terra, que tinha poder para tirar o seu povo do Egito. Ele também tinha os seus deuses. Moisés estava convencido que o Eu Sou é o Senhor de toda a terra e tinha poder para tirar o povo de Israel do Egito. Os dois estavam convencidos que iam ganhar esta batalha. Os dois estavam convencidos disso. Irmãos, há aqui uma nota sobre estes homens. Diz que estes sábios, sabem quais são os nomes deles? Como é que eles se chamavam? O texto aqui não diz, mas como é que eles se chamavam? Janes e Jambres. Vamos abrir em 2ª carta a Timóteo. 2ª carta a Timóteo. E o tempo está a passar e eu ainda tenho tanto para falar. 2ª carta a Timóteo. Capítulo 3, verso 8. Diz assim, 2ª carta a Timóteo 3, 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Janes e Jambres, estes magos do Egito, estes feiticeiros do Egito, são um paradigma, são um exemplo dos homens no final dos tempos que resistem à fé. E sabem o que é mais interessante? Macintosh salienta um ponto muito interessante neste capítulo. Como é que é o tipo de resistência? É com violência? É? É com oposição? Dizendo que não é? Que Arão é um falso profeta? É assim? Não. Qual é a resistência de Janes e Jambres? É exatamente produzir os feitos de Deus. Imitar os feitos de Deus. Irmãos, isto deveria abrir os nossos olhos. Oposição não é sempre dizer abertamente estou contra, mas é neutralizar a ação da igreja, do crente, fazendo exatamente a mesma coisa que ele. Como diz o texto em 2 Timóteo capítulo 3, tendo aparência de piedade, negando-lhe, no entanto, os seus efeitos. Irmãos, Satanás pode usar as mesmas obras dos crentes para neutralizar a verdade. Dar comer aos pobres, vestir os que estão nus, visitar os enfermos. Tudo isto é feito sob um manto de piedade, com aparência de piedade, mas sem de facto a terem. E estas ações, o que é que elas mostram? Mostram que não é preciso ser um discípulo de Cristo para fazer estas coisas. Mostram que boas obras qualquer um as faz. Qual é a diferença entre a igreja e um centro espírita e a mesquita em Lisboa? Boas obras, todos as fazem. Pensemos um pouco na nossa realidade. Alguém bate à minha porta e pede-me pão. Está com fome, pede-me pão para comer. E eu, como crente no Senhor Jesus Cristo, como discípulo do Senhor Jesus Cristo, dou-lhe pão para ele comer. Mas ele bate na porta ao lado, a minha vizinha é ortodoxa, e ela dá-lhe pão para comer. E ele bate na porta ao lado, que a minha outra vizinha é católica, e ela dá-lhe pão para comer. E bate numa porta um pouco mais à frente, e ele é ateu, e dá-lhe pão para comer. Qual foi a diferença entre nós? Zero. Nenhuma. Nenhuma. O que é que nos leva a pensar que por nós fazermos boas ações, a pessoa vai ficar convencida de que realmente ele é diferente? Eu faço boas ações, os espíritas fazem boas ações, os mormons fazem boas ações, os católicos fazem boas ações, os ateus fazem boas ações. Qual é a diferença? Sabem onde é que está a diferença? A diferença está que eu, ao dar o pão, também lhe apresento uma outra coisa.
o pão da vida. Esta é a grande diferença. Cuidado quando nós só queremos fazer as boas obras pelas boas obras. Isso não vai produzir efeito nenhum, porque Satanás também as faz. Satanás também as reproduz. Exatamente para neutralizar a conduta da igreja. A diferença está se com o pão vem o pão da vida. A diferença está se com as boas obras elas são revestidas e cobertas do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, boas obras por boas obras, todos nós fazemos, todos fazem. Não é preciso ser propriamente um discípulo de Jesus. O mundo faz boas obras. Agora, o que os outros não fazem e que nós temos que fazer é pregar o Evangelho, porque isso mais ninguém dará ao homem. Irmãos, também aprendemos que existem pessoas que aparentam piedade, mas negam-lhe o efeito. Porquê? Porque a verdadeira piedade exige renúncia total do eu. Eles aparentam ser, mas não são. Estes homens parecem muito piedosos, mas são corrompidos na mente, desqualificados na fé. E temos que ter cuidado com estas pessoas. Elas parecem muito piedosas, elas aparentam gentileza, é só sorrisos, aparentam que amam muito a Deus, que são muito consagradas, mas são de mente corrompida e reprováveis na fé. Parecem ser usadas por Deus, mas são fantoches nas mãos de Satanás. E nós temos que ter cuidado, porque gente deste tipo neutraliza a boa obra que a Igreja pode fazer. E é interessante que Paulo usa o exemplo destes dois homens para falar deste tipo de gente. Resistiram à verdade. Como? Fazendo exatamente o mesmo que os da verdade. Irmãos, pensemos em Moisés e Arão. Moisés e Arão chegam lá com uma prova, julgavam eles, irrefutável. Bordão transformado em serpente. Não é? Então tens que libertar o povo. E aqueles homens também transformaram os seus bordões em serpentes e dizem, não, tens que manter o povo. Fizeram exatamente a mesma obra. Mas sabem, a nossa história não termina aqui. O que é que diz o verso 12? Tem aqui um mas que muda tudo. Não é? 7:12. Êxodo 7:12. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. E aqui é um prenúncio de tudo aquilo que vai acontecer. Faraó, se fosse um homem inteligente, aqueles sábios, feiticeiros, fossem realmente pessoas piedosas, eles reconheceriam aquilo que estava ali a acontecer. Por isso é que eles resistiram à verdade. Porque não quiseram encarar os factos. E quais são esses factos? O bordão de Arão engoliu, comeu os bordões dos sábios, dos feiticeiros. Isto é um prenúncio do fim da história, do Êxodo. Vai haver um confronto de divindades. Não é? Vai haver um confronto de Deus. O eu sou contra as divindades do Egito. E no final, a vitória está do lado do grande eu sou. E estes homens que resistiram à verdade, eles são aquilo que Paulo diz na segunda carta de Timóteo 3:9. Eles não irão avante. Eles são como Janes e Jambres. Não irão avante. Porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles de Janes e Jambres. Aqueles magos só puderam reproduzir 3 sinais de Moisés, de Arão. Depois disso já não conseguiram reproduzir mais nada. E assim são os homens que resistem à verdade, imitando a verdade. Eles só vão até certo ponto. Chega o dia em que lhes cai a máscara e fica por demais evidente quem eles são, na verdade. Irmãos, 4 aplicações rápidas acerca deste texto. Lembremos que a obra de Deus será levada adiante e com sucesso por causa de Deus e dos seus feitos grandiosos.
Nunca jamais pensemos que algum sucesso se deve a nós mesmos. Era Deus que iria manifestar a sua glória, era Deus que iria agir no Faraó, no Egito e mostrar o seu poder. Não nós. A nós cabe-nos mantermos fiéis diante do Senhor, fazendo tudo o que Ele nos ordena. Quando pensamos que podemos melhorar alguma coisa ou mudamos a mensagem a fim de ela ser melhor recebida, estamos-nos a enganar a nós mesmos e a defraudar a nossa missão. Irmãos, sejamos como Moisés e Arão. E devemos gravar, cada um de nós aqui, estas palavras no nosso coração. As palavras de Êxodo 7:10. E fizeram como o Senhor que lhe ordenara. É esta a nossa missão, irmãos. Até como igreja, vai haver muitos momentos difíceis. E vamos ser levados a decidir, fazemos como a palavra de Deus diz ou como nós achamos melhor. Que este texto fique gravado no nosso coração. Fazer como o Senhor lhe ordenara. Também devemos aprender que fazer o que o Senhor ordena não significa sucesso imediato. Mas por vezes podem significar contratempos e retrocessos que na verdade não o são. Todos esses impasses estão nas mãos de Deus para Ele realizar a sua obra no seu tempo. Aconteceu. Este impasse, esta recusa do faraó a não deixar ir o povo, estava na vontade de Deus. Era assim que Deus queria que acontecesse para mostrar a sua glória. Deus tem o seu tempo para cada coisa. E os aparentes retrocessos que nós sofremos na obra são usados por Deus para que a seu tempo Ele manifeste a sua glória e seja engrandecido. E por último, não nos iludamos pensando que Satanás e os homens sempre se vão opor com violência e perseguição. Homens maus, corrompidos na mente, reprováveis na fé, vão estar no meio da igreja, imitando os crentes, fazendo a obra dos crentes, mas na verdade continuam a resistir à verdade. Homens assim não juntam, espalham. Precisamos ter sabedoria para resistir a este tipo de pessoas. E quando nós quisermos fazer a obra de Deus, vamos mais além do que o mundo. Com as obras, levemos também o Evangelho da salvação. Isto nenhum homem vai imitar. Nenhum enganador vai imitar. Obras por obras, todos a fazem. Obras com o Evangelho, ninguém fará, a não ser os filhos de Deus. Que o Senhor nos ajude nesta luta em fazer aquilo que Ele nos pede. Que não é fácil, tem as suas dificuldades, mas sabemos que, como teve com Moisés, o Senhor estará connosco. Que o Senhor nos abençoe.